Glória a Deus. Amados, ontem eu fui até a igreja do pastor Bruno, no aniversário da Lagoinha, e foi uma bênção, 3 anos, uma igreja aberta, e o tema é bem propício, estamos de pé. E a palavra que o Senhor me deu ontem foi muito rema para mim, foi muito importante para mim, e eu quero estar repetindo hoje. Que eu meditando nessa palavra, eu percebo que o Senhor, Ele quer nos levar a um relacionamento com Ele de tal maneira que as dificuldades que nós enfrentamos no dia a dia não interfira em nós, não interfira na nossa sanidade, na nossa capacidade de lidar com as coisas. Eu digo isso porque cada vez mais estão surgindo depressões, fobias, as pessoas estão com medo, estão descrentes de Deus, e é por conta de tantas coisas ruins que estão acontecendo, né? A gente sofre com calor aqui, é a única coisa que nos faz algum incômodo, né? Mas no sul do Brasil a coisa não está fácil, né? Pelo menos agora não estou ouvindo tanta coisa, mas teve meses aí que eram chuvas torrenciais e grandes destruições. Nós temos guerra na Ucrânia com a Rússia, tanto os russos quanto os ucranianos estão sofrendo horrores. Agora com a Palestina, ali o Hamas, o Israel, tanto os palestinos quanto os israelitas sofrem. E agora, não bastando, aqui na América do Sul, há uma possibilidade de uma ameaça de uma guerra sem sentido, enfim. Jesus falou que essas coisas aconteceriam. Jesus falou que nos finais, né, nos finais dos tempos, os sinais viriam. E esses sinais são justamente isso: guerras, homens se levantando contra homens, famílias se levantando, pais contra filhos, enfim. Isso tudo já era previsto. E ele mesmo disse que teríamos aflições neste mundo, mas que deveríamos ter bom ânimo, não desanimar, porque ele venceu o mundo. Se o teu Senhor venceu o mundo, quem o segue também venceu. Por isso que a palavra fala que a fé, a arma que vence o mundo, aquele que vence o mundo é a nossa fé. É a nossa fé que faz as coisas acontecerem. E eu quero compartilhar uma palavra nesse sentido, muito importante. Para quê? Para que as más notícias, as lutas, e não sabemos o que está por vir, mas não importando o que está por vir, nós precisamos entender que aqueles que estão firmados na rocha, eles não são abalados. Tá? Isso não significa uma situação de ganhar sempre. Isso não significa uma situação de sempre estar tudo bem. A gente viu que José, na história dele, ele perdeu a família, perdeu o nome, perdeu a liberdade. Foi uma trajetória de alguns anos de muita perca. Mas isso não significa, perder não significa você estar fracassado, você está longe de Deus. Nada a ver isso. Nós não estamos na terra para criar patrimônio ou criar uma história de vitória nessa terra. Nós não estamos aqui para marcar com os nossos feitos. Nós estamos neste lugar, nessa terra, para anunciar o Evangelho. Este é o propósito da igreja. E muitos irmãos que estão em países de perseguição, países muçulmanos, eles não têm nada. Eles são mortos se forem pegos com uma Bíblia. Eles vivem à margem da sociedade. Conheci um paquistanês que na identidade dele existe a confissão de fé. Quando você entrega a identidade para poder alugar um imóvel, lá diz se você é muçulmano ou cristão. E se for cristão, quem vai te alugar diz: eu não quero te alugar. Eu não quero vender para você. Eu não vou comprar de você. Então a pessoa vive à margem de uma sociedade com os piores empregos, com as piores condições. Os bancos não favorecem nada, não tem crédito, porque você não confessa a fé que eles querem que você confesse. E aí você vai dizer assim: nossa, é um derrotado. Ele não tem Deus porque nada dá certo em sua vida. E outros que morreram, precocemente até, por conta do Evangelho. Nossa ideia brasileira, de um país que, graças a Deus, não tem nenhum tipo de perseguição tão descarada como essa, nos permite achar que porque eu perdi uma situação ou porque atravessei um deserto, Deus não está comigo. Eu tenho esse luxo de pensar isso. Mas os nossos irmãos que vivem realidades diferentes, eles ainda presos, ainda à margem de uma sociedade, ainda sem possibilidade de viver socialmente com todas as regalias e direitos que aqueles que não confessam a fé cristã têm.
eles ainda dizem: sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Porque aquilo que tem valor a eles não está na terra. Ou aquilo que é precioso a eles não está na terra. Aquilo que eles esperam almejar não está na terra. A terra é apenas um lugar para eu poder pregar o Evangelho, para eu anunciar a salvação em Jesus e para eu me manter firme até o dia que o Senhor me chamar. Isso é muito importante. Por isso que lá em 2 Coríntios, no capítulo 4, no verso 16 até o 18, 2 Coríntios 4, no verso 16 ao 18, diz: por isso não desfalecemos. Algumas versões é desanimamos. Mas, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso de peso eterno de glória muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Paulo fala assim: eu não desanimo, eu não desfaleço diante das lutas, diante das perseguições. Eu digo isso em contrapartida de muitos cristãos que estão desanimados, em contrapartida de muitos irmãos cristãos que confessam a fé em Jesus, que cantam louvores maravilhosos. Eles estão desfalecendo na jornada, não acreditam mais em muitas coisas, não acreditam na manifestação do Senhor, não acreditam que o Senhor pode reverter histórias, simplesmente eles estão cansados. E há motivos, porque eles enfrentam grandes desafios, grandes lutas, e só aquele que está no deserto sabe os sacrifícios que isso envolve. Mas preste muita atenção, os sacrifícios, os desertos, as lutas que o Senhor nos permite passar, não são para te destruir, preste atenção nisso. Na verdade, as lutas transformam os meninos nos homens. Nós somos chamados ao amadurecimento. Quando Paulo fala sobre os dons que a igreja tem, todos os dons que cada um de nós tem tudo isso é para tornar o corpo maduro, amadurecido, crescido. E sabe qual é a ferramenta melhor para isso? Luta, sofrimento. Num quartel, um jovem entra lá mimado e de repente ele tem que já ficar na quarentena no quartel, 40 dias dentro do quartel. Ele vai correr na chuva, vai dormir molhado, vai comer o que não quer, vai ouvir o que não quer, vai ser acordado e não vai ser com um beijinho no rosto. Ele não vai ser motivado dizendo: vai, você consegue. Pelo contrário, vai dizer: você é um incapaz, você não deveria nem estar aqui, você vai ser um atraso para a tua tropa. Para os fracos, eles vão dizer assim: eu vou embora, estou sendo humilhado aqui. Só que você precisa saber quem você é, e os outros não podem definir quem você é. E aí quando o sargento, o tenente fala: você é um fraco, então você vai mostrar que é capaz, você vai mostrar que é forte, porque você está sendo preparado para a batalha, você está sendo preparado para a guerra. Se o teu inimigo te pega, ele vai fazer pior. Ele vai dizer que você vai morrer, que você foi abandonado, que você não serve para nada. Só que se você tem o teu emocional treinado, você suporta qualquer coisa. Mas nós somos fracos nesse sentido, porque as lutas nos impedem de olhar com a realidade diante de nós. E começamos a ver que quando nós enfrentamos dificuldades, o homem exterior, que é o nosso corpo, as nossas emoções, ele começa a se corromper. Paulo fala que ainda que meu homem exterior se corrompa, porque Paulo, convenhamos, não houve uma única cidade que o apóstolo Paulo tenha entrado que não tenha sofrido perseguição. E a perseguição de Paulo não era calúnia, vídeos no YouTube falando mal de Paulo. A perseguição de Paulo era apedrejamento em praça pública. Eram açoites, eram prisões. Não eram coisas fáceis. Teve uma vez que Paulo foi apedrejado, que deram ele como morto.
mas ele não morreu. Quando nós falamos que o nosso homem exterior se corrompa, é porque esse homem exterior ele está sujeito ao deserto, está sujeito ao calor do momento. Mas existe um outro homem, existe uma outra realidade interna, onde Deus habita. Embora o homem exterior se corrompa, se destrua, o interior se renova de dia a dia. E o que faz esse homem interior se renovar? O que faz a gente poder enfrentar as lutas onde o exterior é corrompido, é machucado, mas o interior se renova? É esse o ponto que nós erramos, porque nós carregamos a nossa vida de fé na força do nosso braço. Nós carregamos como se carrega um fogão pesado nas costas. E a vida com o Senhor é diferente. Você, o homem interior, ele não se baseia na força do braço, porque maldito o homem que confia no homem. O homem interior, ele não se baseia nas coisas que ele vê. O homem interior, ele se baseia em uma única coisa, na palavra de Deus. Por isso que Paulo fala que o interior se renova. Por quê? Porque ele está ligado à fonte de águas vivas. E aí eu quero perguntar, como é que é a nossa frequência em ir à fonte de água viva? Será que nós comemos só aos finais de semana? Será que nós almoçamos só ao final de semana e vindo ao culto? É esse o nosso alimento quando o pastor prega? Ou será que nós nos alimentamos todos os dias? Porque, acredite, a palavra de Deus ela é poderosa. Preste muita atenção nisso. Eu cresci em um ambiente onde que eu até meus 18 anos era obrigado à igreja. Como todo jovem, eu ia contrariado. Mas a minha mãe sempre falava assim, ó, fica aqui do meu lado, vai ficar desenhando, mas vai estar comigo. E ela dizia, ainda que esteja desenhando como qualquer criança, está ouvindo, está recebendo. E não foi diferente, porque a palavra de Deus é como semente. Jesus falou que um homem saiu a semear, e lançando as sementes, caíram as sementes em terrenos diferentes. Um terreno tinha muita pedra, outro muito espinho, outro era um terreno fértil, outras aves levaram a semente. A semente é a palavra de Deus. A palavra também Jesus nos ensina em Marcos de que o reino de Deus é comparado ao homem que lançando uma semente na terra, ele vai deitar, ele vai viver a vida dele e sem saber ele como, a terra produz, aquela semente produz. Ela enraiza, ela cresce e dá o seu fruto. O reino de Deus é comparado a isso. Para você ver como a palavra de Deus é como semente. Lá em 1 João também fala de que aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque nele está a divina semente. O que é uma semente? A semente em tuas mãos para nada serve, mas se você joga na terra, um fenômeno ocorre. Ninguém sabe como, mas daqui a um tempo vai nascer uma planta e vai dar fruto. Esse é o poder da palavra de Deus. Nem mesmo as calçadas podem impedir o poder de uma semente, porque você lança uma semente numa fissura na calçada, vai nascer uma árvore que vai levantar todo aquele monte de concreto. Porque a palavra, como semente, ela é poderosa para quebrar a rigidez de nossas vidas e trazer frutos. Por isso que Jesus falou, eu sou a videira, vós sois os ramos. Se eu estiver em vós e vocês em mim, vocês darão fruto. O que significa ele em nós, ele é a semente, ele é a palavra, o verbo que se fez carne. Quando eu leio a palavra de Deus, preste muita atenção, quando eu abro a Bíblia e leio, sementes do Senhor estão entrando em minha vida. E vai ser gerado algo. Ah, pastor, na minha vida não acontece nada. Então começa a lançar sementes do Senhor na sua vida. Quero ver não acontecer nada na sua vida. Começa a ler a Bíblia. Começa a ler um capítulo por dia. Ah, pastor, eu não entendo. Então você vai ler até entender. Você vai ler até entender, porque o maior interessado que você entenda é o Senhor. O maior interessado que você compreenda tudo que você lê é o Espírito Santo de Deus, que nos fará lembrar de tudo que temos ouvido e nos revelará coisas maiores. Quando você abre a Bíblia e começa a ler, como agora você leu esses versículos, sementes entraram no teu coração. Vai haver um momento em tua história que você vai lembrar dessa pregação. E sabe quem vai te lembrar? O Espírito Santo de Deus.
Porque o Senhor falou que o Espírito Santo nos faria lembrar daquilo que ouvimos e nos ensinaria coisas diferentes, coisas maiores. Se você não ouve, se você não lê, você não tem o que se lembrar. Você apenas vai viver o deserto e o calor dele. Mas se você tem a semente do Senhor no teu coração, então essa semente vai germinar dentro de você. E toda semente tem propósito. A palavra diz que toda palavra, em Isaías, toda palavra que sai da minha boca tem propósito. Da mesma maneira que a chuva cai na terra e não volta para os céus evaporando até que faça brotar a terra, assim é a palavra que sai da minha boca. Ai, pastor, eu não gosto de ir para a igreja, mas a palavra que está sendo gerada na tua vida hoje vai frutificar. O que você está ouvindo agora vai gerar fruto. Por isso que o homem interior ele se renova, porque a palavra é viva, é eficaz, ela renova, refrigera a alma. A palavra do Senhor transforma nossas vidas, nos santifica, nos limpa, nos purifica. Jesus falou, já estás limpo pela palavra que vos tenho falado, é água, do teu interior vai fluir rios de água viva. E nos momentos mais difíceis o Espírito Santo vai te fazer lembrar de cada versículo. Isso vai ser um refrigério para a sua alma. E você pode estar como José na prisão, mas mesmo na prisão você vai ser fiel ao Senhor. E o Senhor será contigo. Por isso que Paulo e Silas cantavam nas prisões. Quem é que canta preso? Quem é que é feliz preso? Mas a felicidade de Paulo, a felicidade de Silas não era estar preso. Era o motivo de porque eu estou preso. Eu estou preso porque me prenderam, porque não querem ouvir do Senhor. E eu não sou digno de sofrer nada pelo meu Senhor. Eu não sou digno de morrer pelo meu Senhor. E a palavra fala, bem-aventurados sois vós, quando mentindo disserem todo mal contra vós. Grande é o vosso galardão. Quando nós enfrentamos as dificuldades dos desertos em nossas vidas, o homem exterior, ele fica preocupado. É lógico, nós temos medo, preocupações, responsabilidades, mas o homem interior se renova. A grande pergunta é, você está desanimado? Porque se você está desanimado, quem está guiando a tua história é o homem exterior. Porque ele se corrompe com tudo, ele cansa. Paulo falou assim, eu tenho no corpo as marcas de Cristo. Paulo sofreu açoites, marcou a sua pele. O homem exterior se corrompe. Com medo, com depressões e muitas coisas, mas o homem interior ele não se corrompe, ele se renova. Você está desanimado? Porque Paulo falou, nós não desfalecemos, nós não desanimamos, porque o homem exterior pode se acabar, mas o interior se renova dia após dia. Dia após dia, ele está sendo renovado, está sendo transformado. Eu estou sendo transformado de glória em glória. O Senhor está modificando a minha maneira de ver, a minha maneira de sentir, a minha maneira de olhar a mesma coisa. Por isso que lá em Romanos capítulo 5 fala justamente isso, eu me alegro nas tribulações porque elas produzem coisas na minha vida, produz experiência, produz paciência, produz esperança e a esperança não traz confusão. Olha que interessante. Por que a esperança não traz confusão? Porque o amor de Cristo está derramado em meu coração. Homem interior. Na luta, na dificuldade, ele se alegra. Por quê? Porque não gera confusão as lutas. Agora, quando a gente enfrenta problema, a gente fala assim, Senhor, por quê? Por que eu estou atravessando isso? Eu estou confuso, eu sou fiel, eu vou à igreja, eu oro. Por que o Senhor permite isso? E eu acho tremendo porque quando você lê que Jesus acalma a tempestade, quando os discípulos estavam apavorados, inclusive Pedro, pescador, estava apavorado com o mar. O que Jesus estava fazendo no barco? Dormindo. Sabe o que o Senhor quer que nós entendamos? Primeiro, que você tem autoridade para acalmar a tempestade. E o segundo, você tem autoridade para dormir na tempestade. Tem momentos que Jesus vai falar assim, eu não vou acalmar a tempestade. Mas Senhor, não, deita aqui do meu lado e dorme. Deita no meu lado e dorme. Porque você está muito nervoso. Eu estou aqui. Você acha que algo vai acontecer? Você acha que eu brinco com a sua vida? Deita aqui e descansa. Aí você vê o Salmo 91, que tanta gente deixa aberto em casa. Lá diz o quê?
Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Na sombra dele. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à direita, mas eu não serei atingido. Ué, por quê? Porque eu estou descansando. Eu estou no meio da batalha. O calor da situação afeta o homem exterior, mas o interior está debaixo da sombra do Altíssimo. O deserto que muitas pessoas morrem, um povo com mais do que 2 milhões de pessoas, viveu ali tranquilamente por 40 anos. Ah, não tem o que comer no deserto, eles tinham. Não tem o que beber no deserto, eles tinham. Mas a roupa não se gastou, porque o Deus que te leva ao deserto é o Deus que te sustenta nele. O nosso grande problema é que vivemos pelo homem exterior, porque o homem exterior ele se alimenta das informações ruins que recebemos. E o homem interior às vezes não recebe nada, porque nós mal abrimos a Bíblia, mal oramos ao Senhor, e passamos dias a fio assim, e começamos a permitir apenas que o homem exterior cresça. Mas essa noite entenda, abra a palavra de Deus todos os dias. Pegue a sua Bíblia e leia. Leia, para que você tenha a palavra do Senhor no teu coração. Uma vez uma pessoa me falou assim, eu não gosto de ler a Bíblia. Eu falei, tudo bem, leia a Bíblia como se fosse um remédio amargo. A gente toma injeção, a gente toma remédio amargo, quando está com gripe você toma antibiótico, acorda até de madrugada, dependendo do caso para tomar, e acorda, toma aquele comprimido enorme, que faz mal até o teu estômago, mas faz bem, né? Não toma para você ver, aonde você vai parar? E eu falei, não tem problema não é por gosto, é por necessidade, porque a palavra de Deus é vida. Eu quero essa noite que você entenda que quando você se levanta para poder fazer o correto e permitir que o homem exterior se renove pela palavra de Deus, então você suportará tudo que está por vir no mundo. Porque o mundo está praticamente destruindo tudo o que é verdadeiro. O que é verdadeiro? Deus é verdadeiro, já quem diga que não é mais. A Bíblia é verdadeira, já tem pastor dizendo que a Bíblia não é de tudo isso. Tem pastor dizendo que não vai ter arrebatamento, tem pastor dizendo que vai ter, tem pastor dizendo que Jesus não vai vir, tem pastor dizendo que vai vir. E enquanto a gente fica nesse turbilhão de informações confusas, muitos estão se confundindo. Estão muito mais procurando pregadores bons do que pregadores com conteúdo bíblico. Ah, eu gosto desse pregador, mas você nem sabe o que ele está pregando. Você só gosta da forma, do jeito, da diversão, enfim, daquilo que ele oferece. Mas nós precisamos atentar ao alimento. Se aquilo que ele está dizendo é baseado na Bíblia. Porque é a palavra de Deus que renova o homem interior. Não é o pregador. É a palavra de Deus. Quando a palavra de Deus ela é ministrada, então você é renovado. Mas quando ficamos entretidos com esse monte de coach, de pastores, enfim, um monte de gente que prega um monte de coisa, e você não tem critério para saber o que é certo e errado, então é bem provável que você vai morrer cedo com problema nos rins, com problema de diabetes, com problemas de pressão alta. Por quê? Porque você teve uma alimentação ruim a vida inteira e não comeu o que é de melhor. O mundo está por piorar. E nós vemos que está separando hoje as pessoas que estão fundamentadas em Cristo, biblicamente falando, e aqueles que não estão. E é fácil nós começarmos a entender isso. Se eu estou sendo guiado pelo homem interior que se renova, é porque eu estou me alimentando da palavra de Deus. Esse é um alerta que eu quero fazer a você. Abra sua Bíblia todos os dias. Todos os dias. Torne isso um hábito, uma disciplina espiritual. Porque a autoridade que eu tenho para pregar isso é o que está na Bíblia. Se eu pregar qualquer coisa que não esteja aqui, você tem autoridade para falar, pastor, não concordo contigo. E você tem que fazer isso. Mas se o que eu estou pregando é bíblico, é a palavra de Deus, então você pode dizer, amém. Eu tomo para a minha vida e vou fazer as mudanças que eu preciso, para que a glória do Senhor seja real na minha história. Quando eu
estou com o homem interior se renovando, por mais que o exterior esteja preocupado, corrompido, eu não desanimo. A primeira característica de alguém que está sendo guiado pelo Espírito de Deus é a capacidade de ver solução no meio dos problemas. Capacidade de seguir adiante, ainda que esteja em dificuldade. Porque ele não tem prazer em voltar atrás, ele não é aquele que pega a mão do arado e desiste. Ele é aquele que vai até o final, tu, porém, vai até o fim. É o que o Senhor falou a Daniel. Essa noite, em nome do Senhor Jesus, permita que o teu homem interior, que a pessoa interior, a guiada por Deus, onde que Deus está contigo, possa ser renovado dia após dia. Como você faz isso? Abra a palavra de Deus. E você vai ver que as más notícias não irão te atormentar. Porque lá em Isaías, capítulo 41, capítulo 40, se não me engano, fala assim: aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. No versículo 17 diz: pois a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Preste atenção nessa frase. Leve e momentânea tribulação. Como é que nós falamos da nossa tribulação? A nossa duradoura e pesada tribulação. Eu estou enfrentando uma luta, pastor, que você não sabe, é pesada, é difícil, há muitos anos, você não sabe o tempo que leva. Paulo fala que isso é leve e momentânea tribulação. O que tem peso para Paulo é a glória. O que tem peso para Paulo não é a glória, não é a tribulação. O que tem peso é a glória de eternidade. Aí o que tem peso para nós? A luta. O que tem peso para nós? As dificuldades. Parece que nós fazemos uma apologia ao sofrimento. Nós queremos que todo mundo veja que a gente sofre. Não, sofrer faz parte, meu irmão. Preste atenção. Você está no mundo que odiou Jesus, ele te odeia também. A gente não concorda com tudo que está acontecendo neste mundo. Ser correto, ser honesto, ser fiel, ser leal é errado. Nós estamos vivendo tempos agora que você não pode dizer que Jesus é o único Deus, está errado. Você não pode dizer para as pessoas, Jesus te ama, está errado também. Você não pode abrir a Bíblia que está tudo errado. Tudo agora é relativo, é difícil. E nós tornamos, a nossa história uma história de confusão também. Você tem que se fundamentar na rocha que é Cristo. E começar a falar que os teus sofrimentos faz parte da tua história, da tua formação. Faz parte do teu momento de vida. O Senhor está adestrando as tuas mãos para o que está por vir ainda. O Senhor está fortalecendo os teus músculos para um futuro ministério que Ele quer te dar. Mas nós estamos querendo fugir de problemas, ao invés de enfrentar problemas. Nós estamos querendo fugir de lutas, ao invés de lutar. E Paulo fala, não, essas lutas que eu enfrento, é leve, é momentâneo, isso aí é fichinha. Esses problemas eu tomo no café da manhã, porque o que tem peso para mim é a glória. É a glória eterna, muito excelente. Isso que tem peso para mim. É isso que é caro para mim. Por isso que Paulo, quando fala a Timóteo, no final da sua trajetória, ele fala que assim, quando eu era menino, 1 Coríntios 13, perdão, não foi a Timóteo, quando eu era menino, eu falava, eu sentia, eu pensava como menino, mas quando me tornei homem, eu deixei as coisas próprias de menino. Criança foge de luta, foge de cara feia. Adultos enfrentam. Nós precisamos deixar essa maneira de olhar a vida. Eu não sei porquê eu tive doença, menino ainda. Eu não sei porquê minha esposa ontem pude dar esse testemunho. Eu não sei porquê no segundo filho nosso, ela teve um aborto espontâneo na terceira tentativa. Na segunda tentativa também teve uma gestação não embrionária. A gente pergunta por quê? Tem meninas aí que engravidam todo ano, praticamente. E de repente, a gente tem uma filha, quer ter a segunda, um aborto espontâneo. Aí de repente tenta de novo, uma gestação não embrionária. Aí vê a terceira vez, uma gestação relativamente com medo, tensa, né? Teve 2 atrás. Por quê? Eu não sei. Mas essa é a nossa história. Esse é o nosso testemunho. Eu tenho uma cicatriz na minha perna. Por que eu fiquei 7 anos com um problema de saúde incurável? Não sei. Eu me fiz essa pergunta na cama. Perguntei para Deus, qual o pecado que eu cometi? Porque eu tinha 9 anos quando começou tudo. Por que minha família teve que enfrentar isso?
Eu não sei. O que eu sei é que esses desertos forjaram o Leonardo. Eu só sei que essas batalhas prepararam as minhas mãos para ser o que eu sou hoje. O que você está enfrentando não é para você fugir. O Golias que você está enfrentando não é para você achar que Deus não te ama e que agora te abandonou. Pelo contrário. Essa tribulação não tem peso. Não deve ter peso. Deve ser leve. Como Davi chegou para Golias e falou assim: você vem para mim com arma, com espada, mas eu vou a ti no nome do Senhor dos Exércitos. Obrigado, Jesus. E eu vou vencer. E vai vir outro gigante. E eu vou vencer. E vai vir outro gigante. Eu vou vencer também. E todos os que vierem em nome do Senhor Jesus, vencerei. Porque o Senhor me chamou para ser mais do que vencedor. O que é que tem peso na sua vida? Paulo falou que o que era pesado e caro a ele era a glória eterna. Era a glória eterna. Eu perco a vida, perco tudo, mas eu não vou perder o peso da glória eterna. Por isso que Paulo fala assim, que morrer é lucro, viver é Cristo. E não somente isso, ele também aqui nos aponta no verso 18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem. E ele explica, por que ele não atentava nas coisas que lhe olhavam? Ele atentava nas coisas que não via, porque as coisas que se veem são temporais, acabam. Mas as coisas que você não vê são eternas. Olha que ferramenta poderosa para você não alimentar o teu homem exterior, para você não alimentar o teu medo, porque todas as lutas que você enfrenta hoje, uma hora vai acabar. Ou será que você tem a luta que tem desde que nasceu? Não. Você enfrentou muitas lutas na sua vida. Você enfrentou muitas dificuldades. E convenhamos, né? Toda luta que a gente enfrenta é a pior. Oh, agora eu vou morrer. E não morremos não, estamos aqui. Estamos aqui. Então quando você vê a luta que você está enfrentando hoje, ela é temporal. Vai passar. Vai passar. Pode levar um ano, 12, 10, 40, não importa, vai passar. Vai passar. Porque nessa terra aqui nós temos um propósito diante de Deus. E mesmo no propósito, seja em caminhos mais fáceis ou mais difíceis, eu tenho uma palavra de Deus, você tem uma palavra de Jesus na sua vida, sabe qual é? Estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nos teus momentos difíceis, aí Ele está. Aí o Senhor está. Então as coisas que eu vejo, as lutas, até mesmo a vitória que eu consigo, a conquista que eu adquiri, isso é momentâneo, isso é temporal. Você não tem nada nessa terra, nada. Se você comprou uma casa, a casa que você comprou era de alguém. E daqui a pouco vai ser de outra pessoa, e assim é a vida. A única coisa que nós temos é a coroa da salvação em Cristo Jesus. A única coisa que nos é por garantia e é com preço de sangue, é o nosso nome, está escrito no livro da vida. É a certeza da ressurreição. Porque se Jesus ressuscitou ao terceiro dia, nós também ressuscitaremos, ressurgiremos com Ele. Se nós morrermos por morte natural ou de qualquer outra forma antes da volta do Senhor Jesus, o Senhor nos levantará em glória num corpo incorruptível e viveremos não mais sujeito ao pecado, ao erro, mas viveremos, sabe, com um corpo como o de Cristo, sem dor, sem morte, um corpo incorruptível. Meu Deus, isso é para dar motivo de glória ainda no deserto. Se você olhar para as coisas que são eternas, para aquilo que não se vê, você vai perceber que qualquer cicatriz a mais que você tem no teu corpo não serve para nada, é besteira. Porque eu estou marcado pelo sangue do Cordeiro. Paulo ele nos ensina isso. Paulo enfrentou muitas coisas, até mesmo a rejeição. A rejeição é algo que hoje deixa muitas pessoas machucadas. Porque a rejeição é como uma reprovação pelo que somos. Paulo foi rejeitado. No final da vida de Paulo não tinha ninguém do lado dele.
Não tinha ninguém perto dele. Até no julgamento de Paulo não tinha ninguém lá para ajudar. Um homem que abriu igreja em toda a Europa praticamente. Tessalônica, Colossos, Roma. Todos os lugares que Paulo passou abriu uma igreja. Deixou Tito, deixou Timóteo, homens de Deus. Mas quando ele estava preso para ser julgado, não tinha ninguém. Ele falou assim, olha, não encontrei nenhum dos apóstolos, nenhum dos discípulos. E aí, pode dizer que ele disse assim, ele podia pensar, não valeu a pena, tá vendo? A gente ajuda tantas pessoas. Na hora que a gente precisa aqui, cadê? Cadê o apoio? Pelo menos para eu olhar ali. Esse é o homem exterior falando. O homem que atenta ao que vê. O homem que ele não está baseado naquilo que é eterno, mas naquilo que é temporal. Ele podia ficar ofendido com todas as igrejas. Mas não. Ele falou assim, mas o Senhor não me deixou só. Todo mundo me abandonou, mas o Senhor não me abandonou. Ou seja, o homem interior se renovando. Se renovando. Ah, meu amado, minha amada, eu sei que essa noite o Senhor, Ele nos alerta uma vez mais, para que nós tenhamos uma saúde espiritual inabalável. Remi os dias, Remi o tempo, porque os dias são maus, perdão. Remi o tempo é aproveitar bem o tempo. É você se posicionar. É você começar a cuidar da sua vida em oração, em leitura da palavra de Deus. Em países como Coreia e outras como China até, a Bíblia é proibida. O livro que você tem nas mãos, para eles vale ouro. Vale a própria vida, porque se forem pegos com a Bíblia em mãos, eles são mortos, são fuzilados. Há casos de que uma página da Bíblia fazem com que muitos chineses façam fila para lê-la, para ter apenas um momento que você possa ler um livro, uma página da Bíblia. E nós temos essa palavra tão magnífica em nossas mãos. Ela é viva, ela é eficaz, é a palavra inspirada por Deus. Ela é espiritual. O mundo olha para esse livro e fala, é ridículo. Esse livro é uma grande fábula, porque as coisas que o Senhor revela a nós estão ocultas ao mundo. Eles não entendem, porque está encoberto, mas o Senhor revelou a nós em Cristo Jesus. Não queremos transformar esse livro magnífico em algo pequeno, de pouco manuseio, porque mesmo sem entendimento, o Senhor falou a Josué, medita nela de dia e de noite e fará prosperar o teu caminho, fará prosperar a sua vida, fará prosperar tudo que você tocar. Zeloso, atencioso, guardando no coração. Porque a palavra de Deus é poder. Por ela nos movemos, por ela somos guiados, por ela é revelado o Pai. Essa noite o Senhor quer que o teu homem, a tua pessoa interior seja renovada, para que você enfrente a tua história com excelência. Para que quando todo mundo ouvir a má notícia que vai vir sobre você e olhar para você e falar, ai meu Deus, eu não sei nem o que dizer, você vai olhar com fé nos olhos, com fogo no olhar e vai dizer, tudo está bem. Porque eu sei em quem tenho crido, e Ele é fiel e poderoso para fazer infinitamente mais do que tenho pedido ou pensado. Ao invés de sermos portadores de palavras de derrota, palavras de luta, palavras de eu não sei onde tu estás, Deus, não, eu sei que o Senhor está aqui, eu sei que o Senhor está aqui, eu me apego a Ti, eu grudo no Senhor, e eu sei que seja para a vida ou que seja para a morte, o Senhor é o meu Senhor. Seja vencendo, seja perdendo, Tu és o meu Deus. Sendo preso, sendo livre, o Senhor é o meu Pai. Porque saiba de que o Senhor permite que você entre nas prisões, sabia? Porque foi assim com Pedro e João. Pedro entrou na prisão lá, e de repente o Senhor permite que ele seja açoitado, que seja preso. Sabe para quê? Para dentro da prisão as portas se abrirem automaticamente, ele sai pela porta da frente. O Senhor permite que você atravesse os desertos, para mostrar para você, para todo mundo, o como Ele faz com seus filhos nos desertos.
E você sai daquilo que para muito é morte, você sai com testemunho de que o Senhor é Deus. Nunca na história um povo passou tanto tempo em um deserto, tão bem alimentado, tão bem suprido e tão bem amado. Eu sei que você e eu estamos atravessando grandes lutas. Paulo também atravessou, ele falou, olha, até se corrompe o homem exterior. Ah, é terrível. Mas o homem exterior, ele pode se corromper. O homem interior não, ele se renova dia após dia. Por isso eu não fico olhando as coisas que eu vejo com os olhos. Eu me atento àquilo que eu não vejo. Porque o que eu vejo vai passar. Vai passar. Os momentos passam, as lutas passam. Mas aquilo que eu não estou vendo, que é a presença do Senhor, a promessa do Senhor, a glória do Senhor, a palavra do Senhor, ela é eterna. E o que tem peso para mim, e grande valor, é a glória eterna. É isso que me faz levantar. É isso que me faz acreditar. É isso que me faz ir adiante. Porque motivos para parar todos nós temos. Motivos para desistir todos nós temos. Mas eu sei que eu não posso desistir da promessa que o Senhor me fez. Não posso. Não posso. Por isso eu vou avançando, avançando, até que o Senhor do alto diga, chegou, filho amado. José estava na prisão 14 anos, com a barba grande, sujo, morando em buraco, com umidade. De repente bateram na cela de José e falaram, olha, vem cá, vamos fazer a barba, trocar de roupa, vai tomar banho. O que é que foi? Faraó quer falar contigo. E então fez a barba, ficou bonito, perfumado. Saiu da prisão todo perfumado, limpo, para falar com o Faraó. De manhã ele estava barbudo, à noite ele estava na mesa com o Faraó, com o anel de Faraó, com a autoridade de Faraó. Porque o Senhor faz assim. Ele é o Senhor do tempo e da hora, e todo o tempo dele é perfeito. Essa noite, no teu deserto, veja a glória do Senhor, veja a presença do Senhor, deleita-te na palavra do Senhor, e no meio do deserto, por pior que seja a fornalha que te espera, o homem interior vai estar renovado, com autoridade, para calar a boca do leão como Daniel, para sair da fornalha sem uma faísca, um cabelo queimado como Sadraque, Mesaque e Abednego, e você vai sair glorificando ao Senhor, porque o que está em você é poderoso para fazer infinitamente mais, na autoridade do nome de Jesus. Não deixe a chama do Senhor morrer em sua vida. Todos os dias levante um altar a Deus. Eu tenho orado, a minha vida está tão imprevisível nos últimos tempos, que eu tenho orado assim, Senhor, eu não sei o que vai acontecer nesse dia, mas eu sei que o Senhor já tem me dado vitória. E aí você passa o dia, deita a cabeça no travesseiro e fala, olha, o Senhor me livrou e eu permaneci inabalável. A minha esposa testemunha muitas vezes eu chorando, minhas filhas me viram chorando, porque chegou um momento que eu escrevi, acabou, não tem mais. Não tem mais. Posso te dizer uma coisa? Continuou. Está lá escrito no caderno, acabou, mas não acabou. Eu nem sei como sair daquele buraco, eu nem sei como atravessei aquela situação, que nos meus olhos era impossível. Eu falei, chegou no final, não sei. E o Senhor olha para mim e fala, não sabe de nada, inocente. Eu sou Deus. E eu oro assim, Senhor, basta cada dia o seu mal. Seja feita a tua vontade, assim na terra, como no céu. Enquanto eu estiver aqui, elevo a ti um altar de adoração, incenso em adoração e gratidão, porque o Senhor é o meu Deus, e fora de ti não há outro. Assim o homem interior se renova, dia após dia, atentando às coisas eternas, e se deleitando com o peso da glória sem qualquer comparação. Amém? Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Pai, eu quero essa noite, Senhor. Eu quero te agradecer pela tua presença neste lugar. Porque a tua palavra nos garante que o Senhor está aqui. Obrigado.
obrigado, Deus, porque não somos dignos. Não somos merecedores, Senhor, de compreender nada disso e de ter as tuas promessas ou mesmo a tua bênção. Mas em Cristo Jesus, o Senhor abriu o nosso entendimento. Em Cristo Jesus, o Senhor derramou, Senhor, em nós a aliança feita pelo teu Filho naquela cruz. E hoje podemos, Senhor Pai, levantar os nossos olhos e te contemplar e perceber que o teu amor nos constrange dia após dia. Que ainda que tenhamos medo, o Senhor nunca nos abandona. Eu quero que o Senhor venha essa noite a transformar, Senhor Deus, cada sentimento neste lugar. Que todo sentimento de derrota, que toda incredulidade, que todo desânimo caia por terra. Ó Espírito Santo de Deus, traga vida a esta palavra. Que essa semente lançada aos corações germine e dê fruto para a honra e glória do Senhor. Pai, não permita que seja infrutífera ou que tampouco seja abortada essa palavra, mas que ela produza como a chuva produz, que não volta aos céus sem antes produzir, que essa palavra não volte a ti antes de gerar vida em nossas vidas. Tira de nós toda depressão, todo desânimo, todo sentimento, Senhor Pai, de rejeição. Coloque em nós, Senhor Deus amado, um espírito forte, porque a tua palavra diz que o povo que conhece o Senhor é um povo forte e ativo. O Senhor deu a nós espírito de sabedoria e de entendimento. Por isso, renova esta noite, Deus, o homem interior de cada um, para que os nossos olhos sejam derrumadas todas as escamas e que possamos ver, Senhor Deus, a tua glória e por ela viver o peso da glória do Senhor em nossas vidas. Eu te adoro, Senhor, eu te amo, Pai, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor ainda fará em nós, porque eu tenho certeza, Pai, que os desertos que cada um está atravessando não é para a morte, mas é para que o teu nome seja glorificado, na autoridade do nome de Jesus.